Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a estratégia do Dividend Investing e tratar da seguinte questão: os dividendos realmente importam? Eles realmente fazem diferença nos seus investimentos em ações? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Deixo na descrição e no primeiro comentário fixado o teste grátis por 30 dias da plataforma AGF+, também na descrição o link para o meu site. E olha, nesse vídeo eu vou comentar um pouco com vocês a respeito do Dividend Investing, que é justamente ali a estratégia de investimentos seguida pelo Barsi, majoritariamente. Então, basicamente, como você já deve saber, temos ali duas estratégias ou filosofias de investimento. Temos o Value Investing e temos também o Growth Investing. Como principal expositor do Value Investing, nós temos quem? Benjamin Graham, o lendário investidor Benjamin Graham. E o que diz, em resumo, essa filosofia? Que o investidor deve buscar ativos descontados, ou seja, abaixo do seu valor intrínseco. E como que isso é possível? Tentando ali pensar barganhas no mercado, tentando encontrar ativos subprecificado. Não que você deva ser um gênio na precificação, mas é que no curto prazo e até no médio prazo, o mercado não é nada eficiente, ele não precifica de forma adequada os seus ativos, por conta dos fatores psicológicos que rodeiam o mercado no curto prazo. Como diz o Graham, o senhor mercado é maluco. Maluco porque não há racionalidade nenhuma no curto prazo. Daí você, como investidor racional, que busca ser racional e busca ativos de valor, você então vai comprar ativos nesses momentos em que o mercado está precificando de forma equivocada determinado ativo. Dentro ainda do Value Investing, nós temos uma variante, digamos assim, que é o Deep Value, que é um investimento em valor profundo. Por que profundo? Porque pelo Deep Value não interessa a qualidade do ativo, minimamente. Pelo Deep Value, mesmo ativos ruins, se estiverem precificados a um preço muito amassado, vale a pena o risco, tá? Ok, sabemos o que é o Value Investing. A outra vertente aqui, digamos assim, opositora do Value Investing, é o Growth Investing, ou investimento em crescimento, em ações de crescimento. O principal expoente é o Philip Fisher, sendo que tanto o Fisher quanto o Graham influenciaram Warren Buffett. E o Philip Fisher, ele não acreditava na ideia do Graham de que nós devemos buscar ativos subprecificados. Na visão do Fisher, o papel do investidor não é buscar barganhas, mas encontrar grandes joias raras ali da bolsa de valores. Tentar localizar ativos de qualidade tamanha que justifiquem um investimento bastante relevante em poucos ativos. É por isso que o Fisher nem é muito adepto da diversificação, ou da diversificação um pouco mais excessiva. O Graham não, ele defende a diversificação justamente porque você pode errar ali, né, no meio dessa busca por barganhas. Já o Fisher enumera critérios qualitativos justamente ali para que você não erre, entre aspas assim, no ativo que você localizar e que atenda a todos esses critérios de qualidade. Por isso, para o Growth Investing, o preço importa muito pouco. O preço é o que menos importa, porque se o ativo é bom, ele vai te trazer rentabilidade no longo prazo. Só que aí temos aqui uma estratégia que não é muito falada, mas todo mundo sabe do que se trata, porque o Barsi difundiu bastante isso aqui no país, que é o Dividend Investing, que seria ali uma junção do Value Investing com o Growth Investing. E o Dividend Investing é muito bem tratado aqui nesse livro, O Investidor em Ações de Dividendos, o Dividend Investing como estratégia de investimentos para criar riqueza com empresas que crescem e pagam dividendos ali. Esse livro está disponível na Amazon, eu deixo o link aqui na descrição, você pode comprar ali pelo Kindle. E o que diz em resumo o Dividend Investing? Que você deve buscar empresas que paguem dividendos. Esse obviamente é o primeiro ponto. Só que não basta isso. Além disso, a empresa precisa ser barata, porque se a empresa não for barata, o dividendo nunca vai te proporcionar um retorno relevante. Para que o dividendo te proporcione um retorno relevante, é indispensável que a ação seja barata. Você sabe, o dividend yield, ele é maior conforme a cotação seja inferior daquela ação. Só que para além disso, a empresa tem que ser boa. E empresa boa, leia-se que tenha histórico de resultados positivos, ou seja, empresa que dê lucro, e é preciso que esses dividendos sejam sustentáveis para que a empresa não perca o seu viés de crescimento. Ou seja, a empresa
empresa precisa ter perspectiva de crescimento. Por isso, a empresa tem que ter ali o famoso crescidendo, porque de nada adianta uma empresa que paga excelentes dividendos dentro da estratégia do Dividend Investing se ela não tem perspectiva de crescimento, se ela distribui um payout de 100%, um payout muito elevado que ela não consiga ali aumentar os seus resultados no futuro e assim aumentar os seus dividendos no futuro. O dividendo precisa ser crescente, porque se ele ficar estagnado, a inflação vai destruir ali o seu poder de compra e lá no futuro você vai estar recebendo muito menos dividendo do que deveria estar recebendo se a empresa crescesse também em resultados e aí pagasse mais dividendo. Então, não é uma estratégia simples, ao contrário do que se pensa por aí. Por quê? Porque é de fato uma tarefa muito difícil você encontrar uma empresa que seja barata, boa e que tenha dividendos sustentáveis, ou seja, uma empresa que cresce. Daí a razão pela qual você não consegue diversificar muito no Dividend Investing, algo que você extrai aqui do Growth Investing do Fisher. Afinal, você não vai encontrar tantas empresas que atendam a esses critérios. Você vai acabar entrando em várias armadilhas dos dividendos. Você vai acabar buscando empresas que têm um payout elevadíssimo, às vezes superior a 100% por muito tempo, empresas que estão pagando dividendos não recorrentes, ou seja, um resultado não recorrente, a empresa foi lá e destravou um dividendo gigantesco, como aconteceu com Copasa, por exemplo, como aconteceu com a Ser Educacional quando destravou reserva de lucros. E sobre essas armadilhas eu fiz um vídeo detalhado que eu vou deixar aqui no card, dá uma conferida lá. Mas o fato é que o Dividend Investing não é fácil de ser executado. Ele, em tese, é simples, mas não é fácil de ser executado, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado, você precisa de muita paciência e disciplina mesmo com essa estratégia, principalmente disciplina, para não ser enfeitiçado com dividendos ali enormes que não são sustentáveis. E aí, por que eu digo que o Barsi segue majoritariamente, não totalmente, o Dividend Investing? Porque a carteira do Barsi é dividida em duas partes. A carteira previdenciária, que é a carteira do Dividend Investing, e temos ali a carteira de oportunidades. Na carteira previdenciária, o Barsi coloca poucos ativos, algo entre 10 e 12 ações numa carteira bilionária, que representa ali mais de 50% da carteira dele. Bem mais, na verdade, tá? Por outro lado, ele tem ali uma divisão na sua carteira com mais ações, cerca de 20 ou 20 e tantas ações, que representa entre 10, 20, no máximo 30% da carteira dele, que são ações ali que ele não segue o Dividend Investing. Ele pensa simplesmente em valorização da ação para vender quando tiver um ganho de capital considerável, para pegar esses recursos e ou comprar outras ações de oportunidade ou para comprar mais ações da carteira previdenciária que ele não vende. Ele mesmo disse que não vende nem troca, né? Ele fala brincando, ações da carteira previdenciária. Então, por exemplo, um Banco do Brasil, ele não vende, por mais que ele tenha comprado a centavos e hoje está ali na casa dos R$40. Já na carteira de oportunidade, por exemplo, temos a Cosan, que ele já vendeu e voltou a recomprar. E aí você percebe que a carteira de oportunidade dele basicamente é o quê? É o Value Investing, né? Buscar oportunidades de mercado. E dentro desse contexto do Dividend Investing, também cabe aqui uma discussão muito importante. Será que os dividendos realmente importam? Isso aqui não tem uma resposta tão óbvia quanto parece, tá? No primeiro momento você poderia dizer, claro que sim, o Barsi investe pensando em dividendos e olha o resultado aí. Só que antes, vamos refletir com um pouco mais de profundidade. Há uma discussão acadêmica ali, de longa data, que basicamente se divide em dois lados. A teoria da irrelevância dos dividendos e a teoria da relevância dos dividendos, ou a teoria do pássaro na mão. A teoria da irrelevância dos dividendos foi defendida por Miller e Modigliani, e a teoria do pássaro na mão por Lintner e Gordon, tá? E o que diz a teoria da irrelevância dos dividendos? Essa teoria afirma que, em hipótese de mercados perfeitos, os dividendos são irrelevantes, pois não são capazes de alterar o valor de mercado da empresa. Como assim? Vou exemplificar aqui com vocês com o Banco do Brasil. Por que os dividendos não alteram o valor de mercado da empresa, como defende a teoria da irrelevância do dividendo? O Banco do Brasil recentemente anunciou, no dia 10 de agosto, um novo dividendo, acompanhado de um JCP complementar. E o que nós temos aqui no Banco do Brasil? Que ele irá pagar 70 centavos por ação, a título de dividendos e JCP complementar. E ele vai fazer esse pagamento no dia 31 de agosto, só que será com base na posição acionária do dia 22/8, que é a data com, e aí temos a data X no dia 23, que é uma terça-feira. Então, segunda data com, terça-feira data X. E o que acontece entre essas duas datas, 22/8 e 23/8? Acontece o que nós chamamos de ajuste
sobre a cotação, o ajuste dos dividendos sobre a cotação da ação de Banco do Brasil. Então veja só, Banco do Brasil está cotado ali a R$ 41,00. Vamos aqui simular que ele esteja a R$ 41,00 aqui na segunda-feira, que é a data com. Vamos supor que ele feche também a R$ 41,00, tá? Então ele fecha a R$ 41,00. No dia 23 é a data X. E aí existe uma regra da B3 nessa data X, que eu tenho que retirar da cotação da ação, retirar desses R$ 41,00 o valor do dividendo que será pago no dia 31. Que valores líquidos aqui dá 70 centavos. Então vai ser 41 menos 70 centavos, ou seja, Banco do Brasil vai para R$ 40,30. Mas isso aqui, detalhe, isso aqui é o preço teórico de abertura do mercado, abertura do pregão no dia 23. Por que preço teórico? Porque não necessariamente esse preço vai se concretizar ao longo do pregão do dia 23. Por mais que haja esse ajuste contábil, a depender da demanda pela ação, a depender da procura por esta ação que está pagando muito dividendo, e esse é o chamado efeito clientela das ações de dividendos, as pessoas procuram muitas empresas que pagam dividendos e ficam comprando essas empresas por causa dos dividendos, isso pode fazer com que a ação inclusiva suba na DataX, não caia. Ou pode ser que ela caia. Isso é algo, depende da lei da oferta e da demanda. Então, no final das contas, por mais que haja esse ajuste, esse preço teórico, isso não interessa muito. O que de fato interessa é a lei da oferta e da demanda, esta sim que realiza o preço das coisas, o preço dos ativos. É por isso que se diz no mercado aí, comumente, que sempre volta ou o preço costuma voltar depois do ajuste. Claro que isso não é uma certeza, mas o pessoal fala isso porque costuma enxergar que empresas que pagam bons dividendos e dividendos sustentáveis, a demanda por essa ação é grande, e aí o preço acaba voltando ou tentando retornar um pouquinho a um patamar próximo do anterior, que seja. O fato é que o preço teórico não determina o preço daquele dia. É claro que, numa hipótese de mercado completamente eficiente, como diz a teoria da irrelevância dos dividendos, o preço deveria ficar a R$ 40,30, afinal você está tirando dinheiro de dentro da empresa e mandando para os acionistas. Esse valor aqui que está sendo pago para os acionistas está saindo do caixa da empresa e indo para o bolso dos acionistas. Por isso que se diz também no mercado que é uma troca de bolso, do bolso da empresa para o bolso do acionista. Acontece que o mercado não é eficiente. No curto prazo, ao menos, ele não é nada eficiente. Achar que o mercado é eficiente no curto prazo, principalmente com relação a dividendos, é, como diz o próprio Graham, ignorar os fatores psicológicos do mercado, principalmente a demanda pela ação que paga dividendo. Então, não é verdade, tá? Não é verdade que se a ação voltar para R$ 41,00, subir 70 centavos naquele dia, no dia da DataX, dia 23 aqui no nosso exemplo, e se ela não pagasse dividendo, ela ia subir os 70 centavos da mesma forma, indo para R$ 41,70, não para 41. Ou seja, o que defende o cara da teoria da irrelevância dos dividendos? Olha, é uma maluquice você pensar que a ação sempre volta para o preço anterior, no nosso caso R$ 41,00, subindo 70 centavos dos dividendos, porque se isso acontecer, então era para a ação subir no mesmo dia para R$ 41,70, ia subir os 70 centavos de qualquer forma. Isso não é verdadeiro. Como eu falei para vocês, é a demanda pela ação de dividendo. E olha só que interessante aqui, gráfico de Petrobras também. Aqui temos, DataX dividendo. As ações acabaram subindo. DataX dividendos aqui acabaram caindo, mas depois subiram. Então isso é muito aleatório, tá vendo? Banco do Brasil, mesma coisa. DataX dividendos, acabou subindo, aqui acabou caindo. Há uma aleatoriedade muito grande nisso aqui. Então não dá para pressupor eficiência do mercado, que pressupõe a teoria da irrelevância do dividendo. E aí, em contraposição, como eu falei para vocês, temos a teoria do pássaro na mão ou da relevância do dividendo, pela qual uma política de dividendos elevados contribui para a redução dos custos da agência entre acionistas, ignora essa parte, mas o principal é eliminação da incerteza do recebimento no futuro, além de atender à preferência dos investidores por dividendos correntes. O que isso significa? Que é melhor um pássaro na mão do que um pássaro voando, lá na frente. Ou seja, o dividendo pago hoje, ele está reduzindo o risco daquele ativo, porque o dinheiro que é retido na empresa é para investimento em novos negócios ou na própria empresa, é um dividendo que supostamente será pago lá no futuro com maior robustez. Mas e se der errado? Se der errado, você perdeu aquela oportunidade de dividendo hoje. Então, para investidores que querem o dinheiro hoje na mão, não querem se arriscar demais, o dividendo faz todo sentido, principalmente num país como o nosso, o brasileiro, em que há muitas incertezas. Você pagar o dividendo
você está reduzindo o risco desse investidor. A duration desse investimento está sendo reduzida também, porque é dinheiro na mão. Sendo que, como eu falei para vocês, pela lei da oferta e da demanda, o ajuste na cotação pode vir a ser corrigido no mesmo dia do mercado a depender da demanda pela ação. Então você não precisa ficar com medo desse ajuste aqui que acabar acontecendo. Afinal, você viu o exemplo com o Banco do Brasil. Está pagando um dividendo enorme, mesmo assim subindo mais de 30% nos últimos 12 meses. De tal modo que o dividendo em nada prejudicou a performance da ação. Petrobras a mesma coisa. Assim também Taesa, né? Que é uma excelente pagadora de dividendo e não perdeu em nada em performance aqui, tá? Ah, mas dividendo não é renda. Você tá louco? Como que é renda se esse dinheiro está saindo da empresa? Você já tinha esse dinheiro por ser dono indireto daquele dinheiro que estava dentro da empresa, porque você já é acionista. Então não tem geração de riqueza nenhuma aí. Bom, eu tendo a discordar desse argumento por um motivo muito simples. Vamos pegar aqui, ó, a remuneração da diretoria do Banco do Brasil. São 33 diretores remunerados, uma remuneração anual de 64 milhões. Então é só você dividir isso aqui por 33, você tem uma remuneração anual de quase 2 milhões de reais por diretor, tá? Essa remuneração da diretoria, ela é um custo da empresa, é uma despesa. Quem paga essa despesa é você acionista por ser dono das ações. Indiretamente você paga. A remuneração que essa diretoria recebe, caso não tivesse essa remuneração, o que aconteceria com o seu lucro? Ele aumentaria. E aí você teria um lucro maior dentro da empresa. Só que isso não acontece, porque é a remuneração da diretoria. Então me diz uma coisa, se esse dinheiro está saindo da empresa para pagar a diretoria, isso aqui é renda que está indo para a diretoria? A diretoria pode usar isso como renda? Pode sobreviver desse salário? Mas é óbvio que pode. Outro exemplo, um pequeno empresário, ele obtém rendimentos da sua empresa. A sua empresa dá lucro, ele obtém rendimento. Ele não pode viver daquele rendimento porque ele está tirando o conteúdo do copo e deixando o copo vazio. Isso não faz sentido. Cabe ainda lembrar que existe ali a hipótese do dividendo fixo. Caso você não saiba, as ações preferenciais de Eletrobras possuem dividendo fixo, que é um custo fixo da empresa. Tem que pagar aquele dividendo para as ações preferenciais. E aí, isso aí não é um custo permanente da empresa? Isso não é uma renda? Por isso, trata-se de uma posição completamente radical falar que o dividendo não é renda e achar que o dividendo está destruindo o patrimônio da empresa, sendo que a empresa vai lucrar novamente e vai, digamos, encher aquele copo de novo. É óbvio que, para você potencializar ainda mais os seus dividendos, você tem que reinvestir esses dividendos. Mas é a mesma coisa com a renda de qualquer trabalho. Se eu quiser ter riqueza, construir um patrimônio, eu tenho que pegar parte do meu salário, por exemplo, parte do salário da diretoria para os diretores e fazer investimento. Mas isso aí é com qualquer renda de trabalho. É como, levado ao extremo, o argumento da teoria da irrelevância dos dividendos, é como se apenas os dividendos devessem aí ser reinvestidos. Mas isso não faz sentido, é qualquer tipo de renda, parte dela deve ser reinvestida. E para as pessoas ali que querem viver de dividendos imediatamente, tem patrimônio para isso, por que não fazê-lo? E tem várias empresas aí que mesmo pagando excelentes dividendos, entregaram excelente rentabilidade, como a Taesa. Então mesmo que você vivesse de parte dos dividendos de Taesa, você não ia ficar mais pobre. Outro ponto, se defende que toda vez que eu estou tirando dinheiro da empresa e mandando para o acionista, eu estou reduzindo o patrimônio dela, porque sai do patrimônio, né? Esse é o argumento. E aí toda vez que eu estou utilizando o dividendo, eu estou ficando mais pobre, até porque ocorre ali o ajuste sobre a cotação na DataX. E aí a cotação cai. Só que eu não consigo entender esse argumento, porque veja, por exemplo, VEG3, a empresa negocia a quase 10 vezes o valor do patrimônio líquido. 10 vezes o valor do patrimônio líquido. Enquanto isso, o Banco do Brasil não negocia nem no valor de patrimônio líquido. O que isso significa? Que o valor de mercado da empresa, no caso da VEG, é quase 10 vezes o valor do patrimônio líquido. O mercado está disposto a pagar muito além do patrimônio para uma empresa que paga menos dividendo. E uma empresa que paga muito dividendo, o mercado não está nem disposto a pagar o valor do patrimônio. Então, mesmo que fosse verdade que o dividendo estivesse dilapidando o patrimônio, a ação é tão barata que a demanda por essa ação, uma hora vai acabar suprindo essa falta aqui e talvez o preço volte a negociar a uma vez o patrimônio. Então, por mais que ocorra ali o ajuste sobre a cotação é tão barata, abaixo do valor de patrimônio líquido, que você tem uma margem aí muito tranquila. Enquanto, por exemplo, em VEG, que margem que você tem? Está negociando a 10 vezes além do patrimônio. Então, não entenda esse medo de ocorrer ali o ajuste, o preço teórico. Então, você achar ali que toda vez vai haver ajuste teórico na cotação e você vai acabar perdendo a inflação porque você está usando dividendo, isso não faz muito sentido, porque uma empresa pode ser negociada até 10 vezes ou mais o valor do patrimônio líquido. Se você compra uma ação barata, é isso que prega o Dividend Investing, você está comprando uma ação que não negocia tanto acima do valor de patrimônio líquido. Então ela pode se recuperar, voltar a valer o que vale o patrimônio dela, ou um pouco acima. Taesa negocia 2 vezes o valor de patrimônio. Dessa forma, finalizando o vídeo, dividendos
realmente importam? Importam sim para quem quer viver de renda, quem está num estágio que não pode esperar, ali empresas crescerem muito ou se arriscar em empresas mais arriscadas, com projetos mais arriscados. Dessa forma, principalmente para pessoas com idade mais avançada, na minha visão só resta o Dividend Investing. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você segue o Dividend Investing ou alguma dessas outras estratégias? Você acha que o dividendo importa muito ou importa pouco? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!